Olá! E bem-vindos ao canal Caps Lock, que é Araújo, e hoje eu tenho uma coisa muito interessante para falar com vocês, um assunto que eu queria falar há algum tempo já com vocês nesse canal. Mas não se preocupem, eu não vou fazer um tema tão complexo que eu não possa partilhar com vocês, porque eu tenho um especialista comigo. Eu trouxe para falar sobre esse assunto especial com vocês a pessoa que me ajuda a escrever todos os roteiros desse canal, todos os episódios que nós fazemos, o meu grande amigo, o Jorge! Já é um pinguim. Um pinguim de pelúcia. Você já ouviu falar que Drake em Uncharted é um herói meio estranho? Ou como Joel em The Last of Us é dito ser um perfeito reflexo do mundo ao seu redor? Ou como Lara Croft no novo Tomb Raider é uma grande contradição do próprio jogo e sua história? Por que num jogo de sandbox tipo GTA você sempre joga com bandidos que podem matar todo mundo ao seu redor? Por que em Call of Duty, um jogo que é basicamente todo baseado em você atirar em outras pessoas, te dá um game over se você matar um NPC sem nome só porque ele está do seu lado no seu time? No livro de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell instrui e explica a narrativa do herói, como um herói acontece, como ele nasce e como é a sua jornada. A sua interpretação tem sido o coração de como grandes histórias de heróis e vilões têm sido construídas desde sempre. É um patamar na história da criação e narrativa de heróis e fantasia. Esse mesmo elemento narrativo, ele existe nos videogames. Como o protagonista é apresentado ao jogador através dos elementos e dos arcos da história. Mas eu quero falar sobre um elemento recente na construção da história dos jogos e que fala sobre quando a narrativa e o personagem não concordam. O nome desse elemento é dissonância ludonarrativa. Sim, o nome é dissonância ludonarrativa. E talvez você possa achar que esse nome é um pouco complexo ou muito frufru demais, mas o Jorge discorda. Pelúcia. Ludonarrativa é um conceito recente que faz parte da engenharia dos jogos eletrônicos. São os elementos interativos que permitem o jogador desencadear a história de uma forma ativa, através de suas ações, não de forma passiva, como numa cutscene, por exemplo. E a dissonância, ela é exatamente isso. É quando as ações do personagem indicam uma contradição da história que o jogo tenta apresentar. O termo ele nasceu em 2007, e criado por Clint Hocking, que já trabalhou com a Ubisoft e com a afinada LucasArts, quando ele se referia a BioShock. Em sua visão, Hocking comentava que o jogo promove uma narrativa de abnegação, uma história que o tema é abrir mão do eu em nome do coletivo, e como isso é importante. Mas as ações que o jogador pode tomar e as mecânicas do jogo são completamente egoístas, e que fazem o jogador agir pensando apenas em benefício próprio, criando assim um conflito. Vamos ver alguns exemplos de jogos recentes que ou tratam a respeito de dissonância ludonarrativa ou contrariam o termo. Nos jogos da série Arkham, Batman pode lutar contra dezenas de inimigos, mas ele sempre os nocauteia, nunca os mata, mantendo fiel a narrativa do personagem num jogo que ao mesmo tempo lhe oferece um mundo aberto e deixa você jogar como quiser. Outro grande exemplo é o novo Tomb Raider, em que Lara Croft é apresentada como essa arqueologista frágil e simples que detesta armas e que não sabe se defender completamente ainda, tentando sobreviver num mundo muito mais brutal do que ela já estava acostumada. Mas os elementos do jogo têm você usando rifles, escopetas e arcos e flechas para explodir a cabeça dos inimigos de novo, de novo, de novo. E isso cria um conflito com a ideia central da história, que é o desenvolvimento do personagem, saindo de sua inocência para uma personagem que se torna uma aventureira muito mais dura por dentro e por fora. Ou Uncharted, que apresenta seu protagonista Drake como esse amável personagem estilo Indiana Jones, longe de ser perfeito, mas de bom coração e boa índole. E ele sempre sorridente, piadista, de espírito leve. Ao mesmo tempo, o jogo tem você matando centenas e centenas de pessoas, e algumas de forma bem brutal. Outro exemplo é Call of Duty, um jogo em que você pode violar todas as convenções de direitos humanos e assassinar centenas de pessoas durante a sua missão, mas um jogo vai te parar se você tentar atingir os seus aliados, fazendo com que a história que visa uma escala global ser representada por elementos de jogo que só refletem o interesse local.
Alguns jogos, no entanto, driblam essa regra e trabalham com um design inteligente em suas narrativas. GTA é normal você matar qualquer um e roubar qualquer coisa, pois seu personagem é um bandido, um criminoso. A mesma coisa vale para Saints Row. O seu personagem não pertence à lei, ele não trabalha dentro da ordem do mundo. Ele faz o que ele bem quiser e não se preocupa em causar dano aos outros. Logo, os elementos de destruição ao redor dele, a completa liberdade que o jogador tem, fica automaticamente isenta de responsabilidade, porque faz tudo parte da narrativa. O seu personagem é justificado dentro do próprio jogo, logo não existe dissonância na forma como você age e na forma como o jogo tenta contar a sua história. Em The Last of Us, Joel é um homem brutal, capaz de fazer coisas terríveis, assim como Ellie com o passar da história. Mas você aprende que o mundo em que eles vivem é um mundo brutal e cruel. É uma narrativa de sobrevivência, as ações do personagem passam a ser justificadas e isso não cria dissonância, porque você entende que os personagens tiveram que se tornar aquilo para poder sobreviver no mundo em que eles existem. Já em Watch Dogs, Aiden Pearce se vende como esse grande vigilante lutando contra grandes conspirações, grandes corporações e grandes empresas, ao mesmo tempo em que ele continuamente rouba dinheiro de pessoas inocentes e causa acidentes de trânsito com seu celular, se provando às vezes até uma pessoa mais maligna do que alguns dos inimigos que ele persegue em sua eterna cruzada por uma justiça pessoal ou a justificativa de que tudo é por causa de sua sobrinha. Entender a dissonância ludo-narrativa permite você entender quando uma história te pega, quando você se sente envolvido por ela, e permite que você ver quando uma história ela é bem escrita, ou quando os criadores do jogo apenas querem uma desculpa para permitir que você faça X ou Y. A única forma que você tem para conhecer quando um jogo é verdadeiramente bom, quando ele vale o seu tempo e o seu dinheiro, é quando você entende as pequenas ferramentas que constroem um bom jogo. Eu espero que isso ajude você a olhar os jogos que você curte e ver ali talvez porque você acha que certo jogo parece estranho, ou porque um personagem parece não se encaixar, ou talvez você entenda por que você gosta tanto de um certo personagem ou uma certa história. E se você não conseguiu ver apenas através disso, vá revisitar alguns jogos que você já jogou, procure pelos elementos da história lá, conheça os personagens, conheça a história, a narrativa que eles estão tentando te contar e veja se as duas coisas encaixam. Se não encaixar, ou se você tiver dúvida, você pode contar sempre comigo e com o Jorge pra gente contar pra vocês. Não é verdade, Jorge? Eu preciso parar de falar com os bichos de pelúcia do meu quarto. Vocês não concordam? Esse aqui é o RX-782 e aquele ali é o Strike Gundam. Eles também são objetos inanimados. O Jorge não, o Jorge é de pelúcia. Bom, eu sou o Araújo, esse é o canal Caps Lock e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!